pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, estratégias da mente emocional. Queridos, quantas pessoas têm no seu interior uma sede que elas não conseguem entender? E quando eu falo de sede, eu não estou me referindo à água. Muitas vezes as pessoas têm sede de sentido, de pertencimento, de amor. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da história de uma mulher muito conhecida nas escrituras, que é a mulher samaritana. Uma mulher que buscava preencher um vazio interior através de relacionamentos sucessivos. Agora, a grande questão é como é que ela era conduzida por essa dor. Eu quero te dizer que quando nós temos feridas no nosso interior, a nossa mente emocional começa a usar de estratégias para que a gente não sinta mais aquela dor. Só que o problema é que essas estratégias, ao invés de nos proteger da dor, gera ainda mais dor. Então eu quero te convidar a ficar nesse vídeo e assistir até o final dessa história. Vamos comigo. E no livro de João, no capítulo 4, diz a seguinte história. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os de seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." E ao que a mulher lhe respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Olha só, pessoal. Esse foi o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Jesus passou pela cidade de Samaria justamente para ter o encontro com aquela mulher. O encontro que mostraria aquela mulher e tiraria dos olhos dela escamas. Mostraria àquela mulher que ela estava sendo conduzida por uma ferida emocional. A ferida emocional que nós identificamos na mulher samaritana é a ferida do abandono. Essa ferida do abandono, ela tem origem na infância. É naqueles momentos em que a criança, ela sente que os seus pais não estão cuidando dela. Às vezes, isso é real, mas às vezes é uma interpretação que a criança faz. Então, o que acontece? Fica uma marca na psique da criança e ela tem a ideia de que ela não merece ser cuidada. Então, aquela criança vai crescer sendo conduzida por essa ferida, sendo conduzida por essa marca. E a partir daí, ela começa a montar, sem perceber,
estratégias na sua mente emocional para que ela não sinta essa dor novamente. Mas o problema é que, pelo uso dessas estratégias, ela vai sim continuar tendo essa dor. E essas estratégias é muito perceptível na história da mulher samaritana. Vamos conhecer a primeira estratégia que essa mulher ela mostra aqui nessa história. E a primeira estratégia que a gente observa aqui na mulher samaritana, nós encontramos lá em João, no capítulo 4, nos versículos 17 e 18. Quando Jesus vira para aquela mulher e diz o seguinte: você já teve 5 maridos. Aqui é a chamada dependência emocional. É uma estratégia na mente emocional do indivíduo que ele entende que ele não pode ficar sozinho, que ele depende de um apoio de alguém. Quantas mulheres, quantos homens estão sendo conduzidos por uma dependência emocional? Aquela mulher samaritana, nesses 5 relacionamentos que ela teve, e ela já estava no 6º, Jesus mostra para ela que, na verdade, ela estava sendo conduzida por uma dependência emocional. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas demonstram essa fragilidade na sua mente. Pessoas que buscam por validação de outras pessoas, de aprovação de outras pessoas, também são conduzidos por uma dependência emocional. E quantas pessoas são dependentes emocionais de marido, namorado, amigos? Quantas? De filhos? Nós precisamos entender que nós temos que nos relacionar com as pessoas não de uma forma dependente emocional. Você precisa entender que o teu apoio não pode estar em pessoas. Porque quando esse apoio for retirado, você vai acontecer o que com você? Você vai cair. E esse é o perigo da dependência emocional. Isso estava acontecendo com a mulher samaritana. Uma segunda estratégia que a mente emocional ela usa é a autossabotagem, é o abandono precoce. Lá em João, no capítulo 4 e no versículo 15, aquela mulher pede a Jesus uma solução imediata. Ela vira para Jesus e diz assim: ah, Senhor, então me diz onde é que a gente pode conseguir essa água da vida para que eu não volte mais aqui para ter que buscar água. Aquela mulher samaritana estava justamente buscando abandonar um processo. E quantas pessoas fazem isso? Iniciam algo na sua vida, iniciam um processo, um projeto, uma ideia e não conseguem concluir e acabam por abandonar. Quantas pessoas se colocam também no início de relacionamentos e não conseguem se aprofundar, porque tem medo de que esse relacionamento a rejeite. Então, ao invés desse relacionamento a rejeitar, o que ela vai fazer? Ela vai abandonar esse relacionamento. Isso se chama autossabotagem. Isso se chama abandono precoce. Então, se você é o tipo de pessoa que inicia algo e nunca finaliza, provavelmente você tem essa ferida do abandono no seu interior. E enquanto você não curar essa ferida, você vai permanecer abandonando ou projetos ou pessoas. Outra estratégia que a gente observa aqui nessa mulher samaritana é a idealização do outro. Gente, quantas pessoas idealizam o outro? Lá em João 4,19, a gente observa que quando Jesus fala àquela mulher que aquele último marido que ela estava, aquele último relacionamento que ela estava tendo, que não era seu marido, olha só o que a mulher samaritana responde. Ela diz: olha, então vejo que tu és um profeta.
Sabe o que significa isso? Que aquela mulher samaritana estava fazendo? Ela estava buscando idealizar os outros para que esse outro fosse o seu salvador. Quantas pessoas idealizam em parceiros, em amigos, como se essas pessoas fossem ser suas salvadoras. Agora eu quero te dizer que existe apenas uma pessoa que pode te salvar. E esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. Não existe outro. Não idealize nos homens aquilo que só Cristo tem a capacidade de dar para a sua vida. Porque todas as vezes que nós idealizamos em relacionamentos, em líderes, em parceiros ou amigos, salvadores, sabe o que você está fazendo? Você está anulando a tua identidade. Aí sabe o que pode acontecer? E que sempre acontece quando você idealiza uma pessoa, essa pessoa vai te frustrar. Isso vai ser até bom para você se você reagir da forma correta. É uma forma de você abrir os teus olhos. Porque, na verdade, a responsabilidade nessa história está em você, por você ter idealizado algo no outro, daquilo que ele não tinha condição de resolver para a sua vida. Uma outra estratégia que a gente consegue identificar aqui da mulher samaritana é a evitação da solidão. Lá em João 4, nos versículos 6 e 7, a gente observa que aquela mulher ia buscar água no poço, que horas? Meio-dia. Meio-dia ela ia buscar água no poço. E aí você pode me dizer, mas então ela não está evitando a solidão, porque esse horário de buscar água, eu acredito que não é um horário que tem a gente ali naquele poço. E é verdade, só que a evitação da solidão, ela tem duas perspectivas que nós precisamos observar. No caso, a mulher samaritana, ela estava evitando encontrar com as pessoas daquela comunidade. Por quê? Porque aquelas pessoas não a viam com bons olhos. Então ela ia ao poço meio-dia porque ela não queria sentir a dor da rejeição social. E por quê? Porque todas as vezes que alguém sente rejeição, ela sente solidão. Então quando ela ia ao poço meio-dia, era para ela evitar essa solidão provinda da rejeição social. Mas também há uma outra forma de evitar a solidão. Quantas pessoas se comprometem em muita coisa, colocam muita coisa em sua agenda, porque elas procuram evitar a solidão. Será que você não tem lotado a sua agenda, não por prazer, mas simplesmente porque você precisa com que outras pessoas estejam ao teu redor o tempo todo? Eu quero te dizer que isso é muito perigoso. O momento de você ficar só é um momento necessário. E muitas vezes, quando nós queremos evitar estar só, é porque a gente quer fugir de nós mesmos. Porque quando nós estamos só, nós temos a possibilidade de olhar um pouquinho para as nossas vidas. E às vezes, aquilo que a gente vê em nós não é nada agradável. Cuidado, se você tem buscado o tempo todo estar com pessoas e não ter esse momento de ficar sozinho com você mesmo. Talvez você esteja fazendo igual a mulher samaritana, evitando a solidão, para não olhar aquilo que você precisa olhar. Uma outra estratégia que a gente observa na mente emocional da mulher samaritana é justamente a compulsão à repetição. Lá em João 4,18, Jesus diz para ela: você já teve 5 maridos e esse 6º não é o seu marido. A mulher samaritana estava vivenciando um padrão de repetição na sua vida, em que ela se relacionava com alguém e existia um abandono nesse relacionamento. A gente não sabe se esse abandono partiu daquele homem, desses homens ou dessa mulher. Mas independentemente disso, a questão é que os relacionamentos sempre terminavam em abandono. E isso se chama compulsão à repetição. E eu quero te dizer
que muitas pessoas acabam se envolvendo em relacionamentos que são frágeis, justamente para repetir o ciclo da dor. E eu quero te dizer, enquanto você não for curado dessa ferida do abandono, você vai continuar repetindo esse ciclo, que era o que estava acontecendo com a mulher samaritana. Bom, e a grande questão é, então, Alexandre, eu consegui me identificar em várias estratégias que eu tenho usado aí para tentar não sentir essa dor. E tô vendo que a dor permanece acontecendo. Continua acontecendo o abandono na minha vida. Tem solução para isso? Aí eu quero te dizer que tem a solução para isso, sim. E Jesus nos coloca a solução lá em João 4:10, quando ele diz para aquela mulher o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, você é que lhe pediria água da vida. Olha só, o que nós precisamos entender é que existe um lugar em que eu tenho condição de saciar a minha sede. E esse lugar não está em relacionamentos, em profissão, em amizades. Não está do lado externo, que é o que justamente as pessoas constantemente buscam. E por isso elas estão se frustrando cada dia mais. E por isso elas estão se adoecendo cada dia mais. Porque elas estão buscando no lugar errado. Elas estão buscando no poço, igual aquela mulher samaritana. Só que como Jesus falou para aquela mulher samaritana, nesse poço aí, você vai voltar o tempo todinho, porque essa água que você encontra nesse poço, você vai continuar bebendo dela, só que ela nunca vai te saciar. Aí a grande questão que eu te pergunto é o seguinte: você vai ficar buscando água naquele poço até quando? Porque você tem a possibilidade de encontrar a água da vida. E a água da vida é encontrada quando você tem um encontro com Cristo Jesus. Nós temos a possibilidade de ter esse encontro quando nós nos colocamos diante dele e nós cremos que ele é o Filho de Deus. A partir daí, nós podemos receber o dom. O dom é um presente de Deus para as nossas vidas, que é a vida eterna em nosso interior, e receber o Espírito Santo que vai passar a conduzir as nossas vidas. E então eu tenho a possibilidade de constantemente beber dessa água. E essa água vai me saciar. E aí eu trouxe aqui para vocês o que está descrito no Salmo 42. No Salmo 42, ele diz o seguinte, que assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. E eu quero dizer para vocês duas características importantes da corça. A corça, ela é um animal que ela não pode sentir sede, porque se ela sentir a sede, o seu corpo exala um odor. E por exalar um odor, os predadores acabam por ficar ao redor dela. Ou seja, ela corre perigo de vida. É da mesma forma que acontece conosco. Se nós não buscarmos nos saciar com a sede da água da vida, nós corremos o risco de termos predadores e que podem acabar roubando a nossa vida. A segunda característica da corça que a gente pode observar é que a corça ela não bebe água em qualquer lugar, ela bebe água na nascente. A nascente é um local em que você tem água pura. E da mesma forma, nós temos que buscar na fonte correta, que é em Cristo Jesus. Quando nós buscamos na fonte correta, o Senhor vai nos dar essa água, a água dessa nascente que é pura. E a partir daí, você começa a ver algo acontecer na sua vida. Você não se conduzirá mais por uma dor emocional, porque você está sendo suprido por quem é o único capaz de suprir um vazio interior. Portanto, eu quero te convidar a você buscar entender que você não precisa mais ser conduzido por uma mente emocional. Você tem a possibilidade de desenvolver em você
a mente de Cristo, porque a nossa mente emocional, ela tem a capacidade de nos enganar, mas a mente de Cristo é uma mente verdadeira, onde nós podemos encontrar a cura plena das feridas emocionais. Ela não apenas revela as nossas feridas, mas ele oferece a água que sempre vai saciar essa sede que tem aí no teu interior. Aí eu quero te deixar uma pergunta para finalizar esse vídeo. Qual sede você tem tentado saciar em lugares errados? Jesus te convida para você buscar saciar essa sede e beber em uma fonte que nunca vai esgotar. Então, se você entendeu a importância desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e continue buscando a fonte da água da vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, Por Trás do Coração. Tchauzinho.